E aí, galera do terceiro ano, sejam todos muito bem-vindos. Hoje nós vamos falar sobre a História 1 e História 2, capítulo 25, se não me engano, tá? Capítulo 25, onde nós vamos falar aí desse período democrático, sobre os três últimos presidentes antes do período militar, beleza? Falando aí sobre, depois aí do período de Vargas e tudo mais, aí depois daquele período conturbado aí de Vargas, nós temos o governo de Juscelino Kubitschek. Juscelino Kubitschek, ele chega à presidência da República com o slogan 50 anos em 5. A ideia era promover o crescimento do país de 5 anos, tá? 50 anos que o Brasil não cresceu, o crescimento em 5 anos. Abrindo aí, tendo aí a chamada abertura para o mercado externo e também com um conjunto de obras de infraestrutura em várias áreas para que o Brasil crescesse, né, 50 anos em 5. O governo de Getúlio Vargas, ele ficou conhecido como, né, esse período aí, parte aí do seu governo ficou conhecido como os anos dourados, tá? Que foram os anos de grande crescimento do Brasil na área industrial, quanto também, por exemplo, na cultura nós temos o surgimento da Bossa Nova, no esporte nós temos aí a Copa de 58, que o Brasil ganhou a Copa de 58, e aí ele lançou mão de um chamado plano de metas, aonde ele tinha onde ele implantou um sistema, onde ele, através desse plano de metas, ele tinha como objetivo abrir a estrutura brasileira da economia para o mercado externo. Com isso, nós temos também, dentro desse plano de metas, aí nós temos também, a criação de Brasília, né, o desenvolvimento de Brasília. E temos que destacar, dentro desse plano de construção de Brasília, de interiorizar a capital do Brasil, nós temos que colocar aí a migração dos candangos, que eram nordestinos que vieram trabalhar no interior, na região central do Brasil, ali no Planalto Central, ali na região onde foi criada Brasília, tá? Então, os candangos, até hoje nós temos até um monumento em homenagem aos candangos, às pessoas que trabalharam lá. Infelizmente, muitas pessoas morreram devido a vários problemas de saúde ocasionados lá, porque realmente era mata fechada. Então, eles devastaram aquela região para a construção de Brasília, tá? Uma marca também do governo Juscelino, no final do governo Juscelino, foi que, mediante a tudo isso que aconteceu, tá? A todo esse processo aí de desenvolvimento do Brasil, nós temos Juscelino Kubitschek sendo aí arrastado já no final do seu governo por uma grande dívida externa, né? Porque ele terminou abrindo aí o mercado para vários investidores. Isso foi um fato, realmente isso aconteceu. A indústria brasileira cresceu muito, o parque fabril brasileiro cresceu muito mais, e nós temos aí um aumento da dívida externa, um aumento gigantesco na dívida externa. O Brasil estava com boa parte do seu orçamento comprometido, e nós temos aí, com essa tomada, esse grande endividamento brasileiro, Juscelino Kubitschek, ele terminou seu mandato enrolado em várias denúncias de corrupção e de desvio de dinheiro, tá? Junto nesse movimento, nós temos a chegada do próximo candidato à presidência, que foi Jânio Quadros. Que Jânio Quadros, ele traz aí no seu slogan varrer. O slogan de Jânio Quadros foi varrer a corrupção do país. Ele andava, tinha até uma musiquinha, varre, 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 vassourinha, onde ele dizia, né, como promessa de campanha, a principal promessa de campanha dele era varrer a corrupção do Brasil. E
Jânio Quadros, ele foi um presidente muito excêntrico, diferenciado, né? Tanto na política interna quanto na política externa. Por quê? Porque Jânio Quadros, ele governou cerca de 16 meses somente, enquanto Juscelino Kubitschek governou de 56 a 61, nós temos aí Jânio Quadros governando cerca de 6 meses, tá? Porque Jânio Quadros, o que Jânio Quadros fez? Ele até na sua campanha ele queria ser mais popular, ele andava com uma poeira sobre os ternos, né? Dizia que era caspa para se parecer mais popular, mais próximo das pessoas. E Jânio Quadros, o que ele faz? Jânio Quadros, ele na política interna, né? Para vocês terem noção, enquanto o Brasil estava afundado aí em dívida, mergulhado em um caos econômico, o que o Jânio Quadros está preocupado na política interna? O que ele faz? Ele está preocupado em proibir biquínis. Jânio Quadros proibiu o uso de biquíni nas praias. Ele proibiu também o uso de maiô cavado. Olha só, Jânio Quadros na política interna, ele resolveu proibir, né, como por exemplo, até no Brasil naquela época, o Brasil, ele era costume, né, igual ver jogo de futebol, ver o concurso da Miss Universo, né, era algo comum. E Jânio Quadros proibiu a utilização de biquíni. Vocês terem noção. Já no campo externo, ele fez tudo avesso a todos os outros presidentes. Lembrando que o Brasil estava no meio do período da Guerra Fria, tá? E Jânio Quadros resolve fazer ao contrário dos outros presidentes. Enquanto o Brasil estava alinhado à visão norte-americana, capitalista, Jânio Quadros se alinha de forma totalmente diferente. Ele se alinha à União Soviética, ele se alinha a Cuba e também abre comércio com a China. China comunista. E o que acontece? As pessoas começam existem vários grupos dentro do Brasil que começam a declarar e falar que Jânio Quadros era comunista e que Jânio Quadros poderia sim instalar no Brasil um governo comunista. E aí Jânio Quadros ainda faz pior, ele ainda dá a medalha do Cruzeiro do Sul para Ernesto Che Guevara, que combateu, lutou contra os Estados Unidos lá em Cuba e expulsou os americanos de Cuba, né? Expulsou os americanos ali do controle que existia sobre Cuba, instaurando aí uma ditadura comunista. E aí o que aconteceu? Ele, vendo tudo isso, com 6 meses de governo mais ou menos, Jânio Quadros resolve renunciar. E Jânio Quadros, ele renuncia porque ele diz Jânio Quadros, né, disse ele, que ele estava sofrendo pressões ocultas que não permitiam que ele governasse. E a ideia principal dele, né, na verdade, era criar essa situação de renúncia para que o povo pedisse para que ele se mantesse no governo, para que o Congresso não aceitasse a sua renúncia. Mas aconteceu totalmente ao contrário. O Congresso aceitou a renúncia dele e o povo se manteve na mesma. O povo não se manifestou contra. E o que aconteceu? Quem era o seu vice? Assim como de Juscelino Kubitschek, o vice de Jânio Quadros era João Goulart. João Goulart, nesse período, estava na China em missão diplomática. E o que aconteceu? Quando os militares, na verdade, não queriam, né, existia ainda uma discordância entre os militares, a elite, né, a elite política daquela época, que eles não queriam que João Goulart assumisse, porque temiam que João Goulart fosse comunista, ou que tivesse aí seus viés comunistas, ou que fosse implantar aí sua política comunista. E aí, com o objetivo de limitar o poder de João Goulart, eles criaram a figura aí do primeiro-ministro, que era Tancredo Neves, tá? Que não durou muito tempo também, porque, na verdade, eles
fizeram plebiscito e a população preferiu o sistema presidencialista. E aí ele recebeu novamente os poderes de presidente e assumiu o controle. E aí ele iniciou uma campanha das transformações aí das reformas de base, né? Reformas políticas, reforma eleitoral, reforma agrária, tá? E também algumas reformas. E aí o que aconteceu? Essas reformas não agradaram os setores o setor dos militares e também da classe média. E resolveram, tanto é que ele em um discurso, Jean Goulart, ele fala sobre as reformas de base, as reformas agrárias, né? Ele, por exemplo, ele faz uma reforma eleitoral onde ele dá o voto aos analfabetos e ele também passa também a reconhecer, a dar os mesmos direitos aí do trabalhador da cidade para os trabalhadores do campo, reconhecendo aí o trabalho das pessoas do camponês, né, junto com a Liga Camponesa. Enfim, ele começa a focar nos trabalhadores. E aí, o medo dos militares e também da classe média era que ele iniciasse um movimento proletário visando dar um golpe comunista. E há quem diga que ele deu o golpe, os militares deram um contragolpe, mas a verdade foi que dentro desse movimento houve o que nós chamamos lá em São Paulo, ficou convencionado chamar lá em São Paulo a Marcha da Família com Deus, que foi onde a classe média se organizou e movimentos, tanto movimentos civis, quanto também movimento religioso, grupos de comunicação, como a Globo, por exemplo, e outros meios de comunicação se uniram em uma marcha com Deus e pela família contra João Goulart, pedindo a intervenção militar sobre o governo João Goulart. E após essa marcha com Deus pela família, os militares eles partiram de Minas Gerais e João Goulart, sabendo disso, né, uma tropa de Minas Gerais saindo para tomar conta posse do governo, né, João Goulart correu para o sul do país em busca lá das suas bases para que ele pudesse articular um movimento contra os militares, coisa que não deu certo. E aí, em 64, março de 64, se não me engano, em abril de 64, foi declarada pelo Congresso vago a cadeira de presidente e passando posteriormente o controle, né, a presidência do Brasil para os militares, iniciando aí o período que nós conhecemos como período militar, né, ou ditadura militar, enfim, beleza? Então, essa é a história 1, vamos partir para a história 2. Então, galera, falando sobre a história 2, nós já falamos nos capítulos anteriores sobre o fascismo que surgiu tanto na Portugal, quanto na Espanha, quanto também na Itália e na Alemanha, tá bom? Nos capítulos anteriores nós já vimos isso, mas é importante aqui nós falarmos que tudo começou a partir lá da crise 29, quando vários, com exceção aí, por exemplo, de Portugal, que o movimento começou um pouco antes, mas com a crise de 29 nós temos aí vários movimentos fascistas ganhando corpo dentro da Europa, tá? Com seus discursos populistas e com a solução para os problemas econômicos que afligiam as populações, os países europeus, né? Então, quando eu falo países europeus, eu falo dos países que tinham lá os seus governos fascistas. E aí, na Alemanha, por exemplo, com a ascensão de Hitler, nós temos a partir aí da recuperação da economia alemã, em 1936, né, o pacto entre Japão, Alemanha e depois a Itália. Nós temos a união desses países
que tinham aí o seu regime fascista, com exceção do Japão, que era uma monarquia, né? Nós temos dentro da Europa esse eixo que começa a se formar, esse grupo militar que começa a se formar, essa aliança militar, com o objetivo de conter o avanço do comunismo. Teoricamente, no papel seria isso, mas o objetivo era demonstrar o poderio militar dessa união, desse grupo militar que estava se formando lá em 1933 com o acordo que eles fizeram. Do outro lado nós temos também a Alemanha, né? Do outro lado nós temos França, Inglaterra, Estados Unidos, que também formavam os aliados, que era um outro grupo também militar, mas a princípio em 1936 nós temos a formação desse grupo do eixo, tá bom? Com o objetivo teoricamente, de lutar contra o comunismo. E nesse mesmo ano, em 36, nós temos a Guerra Civil Espanhola, aonde nós temos dois grupos, né, polarizando aí em 1936, a Frente Nacionalista e também a Frente Republicana. A Frente Republicana era composta pelos comunistas e a Frente Nacionalista composta pelos fascistas. Vou falar para você, os dois lutavam pela democracia, nenhum dos dois lutava pela democracia, mas eram dois grupos que estavam se enfrentando nesse momento. Só que o franquismo levou a dianteira nesse movimento, porque foi nesse momento, na Guerra Civil Espanhola, em que, com o apoio de Hitler, né, o ditador Franco, né, ele resolveu, com o apoio de Hitler, ele bombardeou, né, os seus inimigos, né, fazendo aí um treino, né, da Luftwaffe, que era a Força Aérea Alemã, né, treinou para a Segunda Guerra na Guerra Civil Espanhola, aonde mataram muita gente, né? Essa Guerra Civil foi muito sangrenta e onde nós temos aí a intervenção de Hitler na Espanha ao lado de Franco, tá? E aí, o que aconteceu? Em 36, nós temos aí a formação do eixo e também o auxílio de Hitler na Guerra Civil Espanhola, estabelecendo aí o domínio do fascismo na Espanha. E dentro desse contexto nós temos a recuperação da economia alemã, aonde a Alemanha ela já estava recuperada da crise de 29, recuperada totalmente economicamente, totalmente com a sua economia total, com a sua economia recuperada. E o que aconteceu? Eles resolveram romper com o Tratado de Versalhes de vez, tá? Embora Hitler já estava armando a Alemanha, mas dessa vez eles resolveram entrar de cheio e romper com o pacto através do chamado da política do espaço vital, onde eles resolveram anexar a Áustria, né? E lá em 1938 eles resolveram anexar a Áustria e anexaram a Áustria, demonstrando aí o seu poderio militar, impondo a sua vontade sobre os austríacos. E nesse primeiro momento nós temos aí a Inglaterra e a França tentando fazer um movimento ainda de paz, tentando apaziguar. Sabemos que também a Liga das Nações, que foi feita lá na Primeira Guerra Mundial, não surtiu muito efeito, não foi muito eficaz, né? E mostrou aí vários erros e não conseguiu realmente conter esse avanço da Alemanha. E o que aconteceu? Dentro desse contexto, né, a Alemanha ela se manteve com o domínio da Áustria, mas em 1939 nós temos o início real da guerra, na primeira fase que nós chamamos aí de Guerra Relâmpago. O que acontece? A Segunda Guerra Mundial ela é dividida em três partes. A primeira parte, que é a Guerra Relâmpago, a segunda parte, que é o contra-ataque, né,
dos aliados, né? E a terceira parte que já é o fim da guerra com o fim da guerra não, perdão, já a terceira parte que se inicia com o dia D. Mas vamos lá, vamos por parte. Na primeira parte que nós temos aí no início dessa guerra relâmpago, por que Hitler ele ganhou muito espaço na Alemanha? Porque ele pegou de surpresa os países e ele de forma rápida, que nós chamamos de guerra relâmpago, né? Que foi o primeiro momento de ataque de Hitler, que ele fez um ataque de forma bem rápida e de uma forma bem rápida sobre os países como, por exemplo, Bélgica, Polônia, aliás, com a invasão da Polônia e depois com a invasão da Holanda, Bélgica e França, ele avançou sobre a Europa, tomando grande território, né? Colocando aí os franceses sobre o jugo dos alemães, isso em um pequeno espaço de tempo que nós chamamos da Guerra Relâmpago. Isso deu muito, isso fez com que os alemães eles festejassem e dessem a guerra praticamente como ganha. E também nesse contexto eles só não conseguiram avançar sobre a Inglaterra, né? Porque também a Inglaterra fica um pouco separado ali do bloco europeu e a sua força aérea, né? A Luftwaffe, ela bombardeou a Inglaterra durante vários dias. Mas a Inglaterra, os ingleses conseguiram se manter ainda vivos na guerra, tá? Conseguiram reagir, mas o primeiro momento aí da guerra de 1939 a 41 mais ou menos, nós temos o domínio e a hegemonia dos alemães. A partir de 41 a 43, em torno de mais ou menos 41 a 43, nós temos o grande avanço aí de Hitler. Hitler ele fez um acordo com a Rússia de não agressão, mas com Stalin, né, na verdade, um acordo com Stalin de não agressão. Mas Hitler, como tinha o seu principal, um dos seus objetivos era destruir o comunismo. Realmente, né? Porque o nazismo ele era totalmente contra o movimento comunista e a ideia era destruir os comunistas, destruir os russos. Fizeram esse pacto de não agressão, né? Tem até algumas provas aí que a gente, que vocês podem observar até na apostila, né? Hitler com uma faca na mão, Stalin também com uma faca na mão escondida. Na verdade, eles fizeram um pacto de não agressão, mas sabendo que a guerra seria inevitável entre eles. E aí o que aconteceu? Hitler, em 41, ele resolve avançar sobre os russos, ele resolve lutar contra os russos e eles iniciam aí a Operação Barbarossa, que era o objetivo de dominar a Rússia, dominar a União das Repúblicas Soviéticas e acabar com o comunismo, coisa que eles não conseguiram, porque o início desse movimento contra a União Soviética foi o início do fim do movimento nazista. Por quê? Porque os russos eles conseguiram aí na segunda parte da guerra, os russos eles contra-atacaram na verdade aconteceram várias batalhas, mas a batalha mais importante e mais decisiva dessa segunda fase é a Batalha de Stalingrado, onde Hitler ele é derrotado, né? E ele colocado sobre ele uma grande derrota, onde ele perde muitos soldados e ele perde muita força dentro do seu exército combatendo contra os russos. Isso fez com que os russos avançassem sobre todas as áreas que eram dominadas pelos alemães e eles estavam marchando em direção a Berlim. Por outro lado, nós temos já a terceira fase, que foi o que nós chamamos de dia D, que foi lá em 6 de junho de 1944, com o desembarque dos aliados na Normandia. É importante nós falarmos, né, que nesse período o Japão, né, ele resolve atacar os Estados Unidos, resolvem atacar Pearl Harbor, né, que é uma ilha dos americanos, onde eles tinham lá uma base naval, e inicia-se então a Guerra do Pacífico contra os japoneses, contra os americanos.
E essa guerra do Pacífico durou até um pouco mais do que a guerra contra a Alemanha. Mas essa guerra, os americanos lutaram tanto no fronte do Pacífico quanto no fronte do Atlântico. E lutando aí ao lado dos aliados, né, nós temos o desembarque da Normandia no dia 6 de junho de 1944, marcando aí o ganho do território, né, a conquista aí da Normandia pelos aliados. É importante nós falarmos também que os brasileiros participaram também da Segunda Guerra Mundial. Os pracinhas brasileiros também lutaram junto ao lado dos aliados no controle e no domínio ali da Itália, principalmente, e outras áreas também da Europa. Mas a participação dos brasileiros é marcante no domínio e na invasão da Itália. E marcando aí a terceira fase, nós temos a invasão de Berlim em 1945, quando as forças aliadas elas invadem Berlim e eles conseguem dominar Berlim. Hitler ele não se entrega, Hitler ele se suicida, né? E os alemães se rendem se não me engano, lá em meados de 1945. Já por outro lado, nós temos a continuação da guerra lá no Pacífico contra os japoneses, né? Que aí nós temos a figura dos kamikazes que estavam lutando contra os americanos, né? Haja vista que pessoas perguntam assim: poxa, professor, mas por que os americanos tiveram que jogar a bomba atômica? Eu posso elencar vários, mas eu vou dizer aqui dois motivos importantes para o lançamento da bomba de Hiroshima e Nagasaki lá, respectivamente, no dia 6 e no dia 9 de agosto de 1945. Por que eles jogaram? Primeiro, porque a guerra iria se estender entre as milhares de ilhas que nós temos no Pacífico. Os japoneses estavam em várias delas. Os japoneses, em muitos momentos de guerra lá, durante a guerra, eles não se entregavam. Eles preferiam morrer como no meio da batalha, né? Eles morriam e eles levavam muitos soldados. Então, os americanos entenderam que se eles continuassem lutando contra os japoneses ali nas ilhas do Pacífico, eles iriam demorar mais anos para poder conseguir vencer os japoneses. E aí, com o objetivo de terminar logo a guerra, ou acabar logo e mostrar o poder americano, eles lançaram essas bombas. Um outro motivo que também é muito importante nós falarmos aqui é que eles queriam mostrar aos soviéticos o poderio militar americano, porque os soviéticos chegaram em Berlim primeiro, tá? E aí a ideia não era simplesmente que a guerra não terminasse simplesmente com o poderio militar soviético chegando em Berlim, e sim a guerra terminasse de forma épica, mostrando o poder militar dos americanos, porque lá para 1944, 45, já estava havendo sim um rumor dessa disputa que vai culminar aí na Guerra Fria a partir de 1945. Então, aí as sombras ainda dessa Guerra Fria que nós vamos ver posteriormente. Então, a disputa de poder entre os americanos e os russos, né, e a União Soviética é marcada também com o lançamento das bombas de Hiroshima e Nagasaki, tá bom? Então, os Estados Unidos põem fim à guerra somente em 2 de setembro de 1945, com a rendição do Japão, tá bom? Então, eu acho que eu falei aqui os principais pontos, né? O início da guerra, né? Nós temos aí a primeira fase, que foi a fase da Guerra Relâmpago, a segunda que foi o contra-ataque dos russos, e a terceira fase que foi aí a vitória a partir do dia D, né? Do desembarque da Normandia. Nós temos o fim da guerra com a invasão de Berlim pelos russos e depois também pelos aliados. E nós temos o avanço o fim da guerra em setembro com as bombas, né, de Hiroshima e Nagasaki. Lembrando que nós temos dois grupos, né, o eixo e também esse conflito de dois grupos, né, que era o eixo e também
os aliados, tá bom? Galera, eu acho que eu tentei ser o mais claro possível, tentando aí passar para vocês um pouco um resumo aí sobre a história 2. Peço a vocês que façam as atividades propostas para casa e dê um like no vídeo, beleza? Então, é só isso. Espero vocês na próxima aula. Valeu! Tchau, galera!